Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Kátia, professora de Biologia. Estou aqui para dar algumas dicas sobre o Enem. Um assunto que gera aí uma polêmica, um medinho nas pessoas é a genética. E ela aparece em qualquer vestibular. O que eu preciso saber para responder as questões de genética? Eu preciso lembrar de primeira e segunda leis de Mendel. Então a primeira lei de Mendel, ela trata sobre uma característica, quando eu estudo apenas uma característica por vez num exercício. A segunda lei de Mendel já vai estudar duas ou mais características num mesmo cálculo, num mesmo exercício. É importante saber também sobre a herança do sexo, algumas características como daltonismo ou doenças como hemofilia, que são mais comuns em homens do que em mulheres. Então isso também aparece com uma certa frequência nos testes. Uma dica para fazer tranquilo as questões de genética é ler com calma o enunciado, porque normalmente o enunciado de genética tem umas 15 linhas, parece uma novela, tem uma história. O legal é que você tente montar um heredograma. Sabe aqueles desenhos que aparecem lá na apostila, que o homem é representado por um quadrado e a mulher por um círculo? Então tenta organizar um heredograma que fica muito mais fácil de interpretar o que o enunciado está te trazendo. Então monte o heredograma, não esqueça das noções mínimas de probabilidade que você precisa ter para resolver os exercícios. E um outro aspecto é estudar também sobre conceitos de biotecnologia. O Enem normalmente traz pequenos textos ou informações sobre últimas pesquisas acerca de célula-tronco, transgênicos, clones. Então não necessariamente você precisa saber exatamente a notícia que o Enem te traz. O que ele faz é trazer a notícia e te pedir conceitos básicos. Então, ele pode te perguntar, por exemplo, o que é uma célula-tronco. Então, para a gente entender célula-tronco, imaginemos que assim, uma célula da nossa pele e uma célula do nosso coração, por exemplo, tem exatamente o mesmo DNA, o mesmo material genético. Só que eu tenho genes que estão ativos no coração que não estão ativos na pele e vice-versa, porque essas células foram diferenciadas. Uma célula-tronco é uma célula que ainda não foi diferenciada completamente. Então por que ela é interessante para a pesquisa? Porque eu posso induzir essa célula e transformá-la na minha célula de interesse. Então as pesquisas, elas sugerem que eu consiga transformar uma célula-tronco embrionária ou a longo prazo, que é uma pesquisa para daqui a alguns anos, eu consiga transformar a própria célula do indivíduo numa célula de interesse. Então esse seria o princípio aí de uso de célula-tronco. As últimas pesquisas na área de biotecnologia têm focado bastante nesse assunto, beleza? Bora estudar, galera. Boa sorte!